Certo, Jamerson. Estamos gravando, então. Pois bem, bom dia, boa tarde, boa noite, de onde quer que estejam iniciando esse vídeo, onde vocês estejam assistindo esse vídeo. Esse é o primeiro vídeo do recém-criado Grupo de Finanças Digitais da UFPE, e a gente vai mostrar hoje uma das pesquisas que estão fazendo parte deste grupo, e isso vai dar início a uma série de apresentações de outros pesquisadores do grupo, e serve de base para aqueles que queiram perceber o que, afinal, são as finanças digitais. Então, sem mais delongas, eu vou colocar aqui a projeção. Deveria estar aqui, mas deixa eu ver o que é que aconteceu. Estão vendo aí? Estão vendo os slides? Não, professor, não apareceu, não. Não, ainda? Só um instante. Acho que tem que botar para compartilhar a tela toda. E agora? Agora sim. Agora sim. É interessante que na Covid era o que mais fazia e, de repente, em 2002, a gente nunca mais fez. Mas vamos lá. O assunto que eu vou trazer para vocês é o da governança de ecossistemas financeiros que se baseiam em plataformas digitais, e o que a gente vai tentar colocar para vocês é um arcabouço de tratar essa governança e como tratar a governança desses ecossistemas financeiros em relação aos ecossistemas da economia real, ou seja, daqueles setores da economia real. Então, a agenda é essa: primeiro, a motivação, o contexto, as questões relevantes, o foco dessa pesquisa, os arcabouços identificados até o momento, o que foi feito inicialmente. Vamos apresentar o contexto da moeda e dos sistemas monetários financeiros e terminar com um tratamento de bens e os bens de uso comum, chegando a algumas conclusões iniciais da pesquisa. Bom, iniciando logo com a motivação e contexto, a gente iniciou há algum tempo atrás um conjunto de análises sobre o papel da tecnologia na empresa. Então, a unidade de análise era a empresa e ainda é para boa parte das análises econômicas. E nessa análise, a gente chegou a publicar um livro nos Estados Unidos em 2014, 2015, identificando um modelo interpretativo da dinâmica das empresas, e cujo arcabouço conceitual unia a ciência econômica, a área de administração e de gestão com a área de sistema de informação. Nesse sentido, a gente identificou os principais marcos teóricos de cada um desses campos e identificou lá no final do livro a emergência dos conceitos de ecossistema, de plataformas e arquitetura, mas não avançamos muito na identificação dos principais fatores que levam à composição disso que eu chamei da trindade essencial. De qualquer forma, a gente identificou um modelo, aliás, desenvolveu um modelo analítico que prescreve que a arquitetura empresarial, tanto da dimensão corporativa quanto de TI,
afeta ou impacta a governança da empresa, do ponto de vista de governança de TI, e essa agenda de governança vai determinar se a empresa vai crescer ou não. Nesse arcabouço analítico, a gente observou as principais nuances da governança, identificando como ela afeta ou é afetada pela estrutura de propriedade da empresa e pela estrutura de capital, mas identificamos que ainda é um conceito de corporação ainda é tratado de forma secundária na análise econômica. Bom, a outra motivação é que a gente identificou que é importante sair daquele enfoque da empresa para ir para um novo enfoque cuja unidade de análise é o ecossistema de negócios. E isso não é por acaso, vários autores estão identificando que essa mudança para ecossistemas muda o foco da decisão e da análise das fronteiras da empresa para as fronteiras da proposição de valor, da proposta de valor. Então, a gente sai de considerações de duplas de tratamento de uma empresa com outra para coalizões de empresas, para relacionamentos de governança bilateral entre um bem definido comprador e um bem definido ofertante, para uma coordenação multilateral em que o posicionamento dos parceiros ao longo da cadeia de valor é, em si, um assunto de negociação, ou uma questão de negociação, e a gente sai de relacionamentos hierárquicos para um de dependência mútua e de cooperação induzida. Então, é uma mudança paradigmática importante e a gente precisa refletir sobre isso. De outra forma, é importante também constatar que a competição hoje é guiada pelos ecossistemas. Então, ela é ecosystem-driven. Então, é importante entender como é que se processa essa competição. Um outro fator que está associado a isso é que a gente identifica duas revoluções que estão convergindo de forma acelerada. Uma revolução é a monetária e financeira e a outra é tecnológica. Então, vocês identificam aqui na tela uma evolução das inovações no dinheiro até chegar atualmente aos criptoativos. A gente também percebe uma evolução nos padrões monetários ou nos sistemas financeiros e monetários globais, ao ponto de identificarmos e nominarmos o atual paradigma ou aquele que a gente está adentrando, que é o paradigma do padrão monetário tecnológico. Isso aí, conjugado com uma grande revolução de inovações tecnológicas que culminam com a emergência da moeda chamada Bitcoin e, por sua vez, da tecnologia que está por trás desta moeda, que levou cerca de 40 anos de pesquisa e desenvolvimento, até constatarmos que a sociedade e a economia estão num processo de tokenização e isso evolui à medida que a internet também evolui, e isso nos leva a perceber que há hoje uma grande concentração, uma grande evolução, para dizer melhor, dos negócios financeiros, ao ponto da gente hoje falar muito das fintechs e como essas empresas estão fazendo parte do dia a dia, e isso tapizado, evoluiu da digitalização da finança até a incorporação das finanças nos negócios reais, até chegarmos às finanças descentralizadas que estão emergindo no cenário internacional. E quais são as questões principais dessa evolução ou dessa cena? Bom, primeiro, o que a gente tem a dizer sobre a arquitetura, a governança e o crescimento de empresas e de ecossistemas
nos sistemas centralizados, descentralizados e plataformizados que a gente vê nos dias atuais. Que papéis os ecossistemas, plataformas e arquitetura desempenham nos sistemas centralizados versus descentralizados, plataformizados versus descentralizados e centralizados? Então, é algo que precisa ser melhor compreendido. E, finalmente, o que dizer sobre a regulação dessas novas formas de organização da produção econômica? Bom, o foco nosso, de grupo e dessa pesquisa em particular, são esses 3 ecossistemas. O ecossistema financeiro centralizado, que é esse que a gente conhece com a existência dos bancos, do Banco Central e das organizações centralizadas, a emergência de um ecossistema descentralizado a partir dos sistemas criptografados e o que nós estamos chamando de ecossistema financeiro das plataformas digitais, que é a inserção dessas big ou grandes plataformas digitais na cena financeira. E isso aí compõe o que a gente está chamando de finanças digitais. Nós temos identificado alguns arcabouços na literatura que nos remetem a um novo olhar de governança para esses ecossistemas. Eu vou elencar alguns aqui para vocês. O primeiro que nós identificamos foi um originário da economista Cat Barreira, lá no MIT. Ela apresenta essa governança de blockchain como um novo insight para se observar esses ecossistemas. A gente também identifica um trabalho de origem sueca, lá, da governança de ecossistemas digitais, incorporando a questão dos exercícios de poder dentro dos ecossistemas econômicos. Esse arcabouço aqui, originário de um grupo de pesquisadores alemães que tentam modelar os serviços com o mesmo olhar de como se modela a indústria até chegar ao ecossistema digital. Esse aqui é um grupo dinamarquês que tenta fazer um arcabouço de tratamento de governança entre a competição e a cooperação entre os atores e agentes econômicos. A gente fala um pouquinho mais à frente. Esse aqui, que é um arcabouço de tratamento da governança de dados, também algo extremamente importante. Esse é um grupo de pesquisa de Liechtenstein. E esse grupo aqui, liderado por essa pesquisadora, o nome tem origem indiana, talvez, eu não sei, mas ela é professora na Austrália, que é um paradigma de tratamento de aspectos sociotécnicos na confecção de software, na engenharia de software. Bom, com esses arcabouços aí iniciais, a gente tentou montar um arcabouço próprio para análise dos ecossistemas, e começamos com esse dos suecos, onde eles tratam a noção de exercício de poder decisório dentro dos ecossistemas, onde eles tratam de 3 circuitos, fazendo uma metáfora dos circuitos elétricos, onde eles identificam os circuitos episódicos de exercício do poder e das ações das pessoas e dos atores dentro do ecossistema, o circuito sistêmico, quando você trata das questões mais tecnológicas das plataformas desses ecossistemas, e o circuito social, onde você lida com regras de significado e de participação dos membros desse ecossistema. O que nós observamos é que isso está limitado
a governança de um ecossistema. O que nós fizemos foi observar. E o que é que se passa quando dois ecossistemas, pelo menos, estão em interação? E aí fizemos uma transposição do design que está aí e chegamos a essa composição da governança de um ecossistema com outro para teorizarmos um pouco, mas o que acontece com a governança externa aos ecossistemas? E é nesse âmbito aqui que a gente tem avançado em termos de modelagem. Para isso, a gente identificou que os conceitos importantes são os conceitos de colaboração e coordenação, e aí estamos identificando onde um ou outro desses conceitos opera mais, ou funciona mais, ou tem mais eficiência na articulação dos ecossistemas, e também chegamos a esses dois outros, que são os de cooperação versus competição, porque a cooperação diz mais respeito à governança externa aos ecossistemas versus a decisão de competir ao invés de cooperar. A polícia rodoviária. Jamerson, bota no mudo e fecha a câmera, por favor. Pois bem, nesse sentido, a gente tem chegado a alguns conceitos da literatura, como o que é consagrado como um ecossistema digital, o que é que está na base disso, ou seja, o digital é mais considerado em estrutura e o ecossistema como eles são organizados. O ecossistema digital fortalece a colaboração entre os players, e essa colaboração que é a forma como o ecossistema digital se estabelece. E, a partir daí, propriedades inerentes a isso, como a transformação de produtos em serviços, a servitização, os efeitos de rede, a mudança da criação de valor para uma cocriação de valor, o paradigma, o efeito do vencedor, o pioneiro consolida o seu domínio, o winner takes all, a abertura, a colaboração, o uso de ativos ociosos, enfim, há um conjunto interessante de propriedades que a gente precisa analisar quando está tratando um ecossistema. Já esse grupo aqui, dinamarquês, observa quais são os mecanismos de governança necessários para equilibrar a dimensão de cooperação com competição e avança em tratamento da governança nos seus modos e nos seus mecanismos. Então, de forma inteligente, eles especificam que existe uma governança analógica, que pode ser aumentada com processos computacionais, e a governança eminentemente automatizada. E, para isso, existem os mecanismos de controle, coordenação, de incentivos, de confiança. Então, essa matriz aí é muito interessante, e eles também identificam os custos desses modos de governança a partir do conceito que eles chamam de transactivity, ou seja, quão mais transações são feitas no ecossistema, mais eles ganham importância na automação da governança. Bom, aí a gente chega na complexidade da moeda e dos sistemas monetários e financeiros, que é a essência do que nos mobilizou até aqui, porque não se fala, pelo menos aqui no Brasil, em outra coisa do que o avanço dessa digitalização da moeda, com a digitalização do real, e na forma do real digital. Então, esse é um assunto que é importante para a gente entender, e nós estamos identificando as principais questões relacionadas com a digitalização da moeda e dos sistemas monetários. E encontramos esse excelente trabalho do professor Fabian Shah, que é o líder do Centro de Inovação Financeira da Universidade
da Basileia, na Suíça, e dentro do livro ele traz essa frase muito interessante: a mais importante contribuição na economia monetária no século XXI é o artigo Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System, que é notado como o mais importante artigo da emergência do Bitcoin, do pseudônimo Satoshi Nakamoto. Pois bem, nesse livro, ele é muito feliz em identificar as principais funções de uma unidade monetária, como meio de troca, uma unidade de conta, uma reserva de valor, de riqueza, e sai trabalhando cada uma dessas funções e ampliando a exegese do tratamento monetário com as propriedades do dinheiro, de armazenamento, de transferibilidade, divisibilidade, homogeneidade, verificabilidade, escassez, estabilidade de valor, ou seja, são várias coisas que caracterizam uma moeda, e é importante a gente saber daqui para frente como essas propriedades se manifestam. Ele vem também com o valor monetário, como é que se classifica em valor intrínseco, promessa de pagamento e prêmio de liquidez, e isso é o que caracteriza o valor de mercado de uma unidade monetária, sai estabelecendo cada um desses conceitos, tipifica ainda a moeda de acordo com os componentes de valor. Então, a gente tem a moeda commodity, a moeda crédito e a moeda fiat, que é essa que está em transição, ou seja, o padrão fiat está em questionamento no mundo inteiro. E ele também trata das estruturas de controle monetário, como a criação de moeda, a representação de moeda e o processamento transacional dos ativos monetários. Tudo isso foi feito pelo professor para chegar a essa classificação da moeda Bitcoin, que ele chama como a criação da moeda que substantivamente é diferente de qualquer outra moeda a partir dessas propriedades que ele revelou, e nós falamos até há pouco, nessa matriz de estruturas de controle de unidades monetárias, que é muito rica para a interpretação da importância econômica da moeda Bitcoin e sua diferença. Ele ainda trabalha com os componentes centrais da moeda, como as transações que a moeda proporciona. Nesse sentido, é importante revelar a capacidade transacional da moeda, a legitimidade transacional da moeda e o consenso transacional que é necessário para que a moeda exista. Bom, essa foi a primeira parte que a gente já tinha, em outro momento, assinalado, mas a gente traz agora considerações de como articular os ecossistemas financeiros e monetários com aqueles da economia real. E, para tanto, a gente vai buscar, nos conceitos teóricos de bens, a raiz para essa discussão. Para isso, a gente trata dos tipos de bens. A literatura econômica é muito feliz em tipificar os bens rivais, os bens privados, como bens que são rivais, ou seja, a gente compete para consumi-los, e excludentes, ou seja, se eu tenho um bem, você só pode consumir o meu bem se eu consentir. Então, eu excluo você do consumo pela característica privada do bem. Em contraste, você tem os bens públicos, que são os bens que são não rivais e não excludentes, como pontes, barragens de fornecimento de água. Então, esses são bens que é difícil você competir para consumi-los ou para até fazê-los, e de difícil exclusão.
o melhor exemplo que a gente dá em aula é o ar em si, é o bem mais puro que existe. Ou seja, eu respiro aqui, vocês estão respirando aí, e nós não estamos competindo para respirar. Da mesma maneira, a quantidade de ar que eu respiro não impede que vocês respirem. Então, ele é um bem público por excelência. Mas entre os bens privados e os bens públicos, existem outras categorias de bens, como os club goods, ou seja, são bens que são não rivais, mas são excludentes, e os bens que são rivais e não excludentes, são os common goods, os bens de uso comum. Esses bens, na literatura, têm sido muito estudados pelo que a gente chama o pool de recursos de uso comum, ou common pool resources. Isso tem muito a ver com os recursos naturais, rios, lagos. Então, aqui uma especificação mais detalhada, que são os ativos que existem na natureza, como florestas, pastos, espaços para pescagem, enfim, esses recursos, os usuários podem se apropriar desses recursos de uma forma maior do que o seu ótimo, resultando em uma espiral negativa na disponibilidade desse recurso. Isso leva ao que a literatura consagra como a tragédia dos comuns. E, por décadas, os scholars argumentaram que somente um controle centralizado era uma maneira de resolver esse problema de coordenação da apropriação dos recursos desses bens. No entanto, mais recentemente, através de trabalho da professora Elinor Strom, que foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel de Economia em 2009, infelizmente ela faleceu em 2012, ela superou essas crenças, dizendo que é possível chegar a uma forma de auto-organização dos atores e dos players, de forma a evitar as intervenções centralizadas, como a intervenção governamental ou intervenção mesmo da iniciativa privada, criando uma estrutura de propriedade específica do setor privado. Então, ela apresenta um conjunto de princípios de design que são um guia bastante interessante de governança desses novos cenários, e esses princípios nos ajudam a facilitar a obtenção de confiança entre os players, a reciprocidade entre os players e sustentar a ação coletiva nesses contextos que são muito característicos dessa nova interpretação dos sistemas descentralizados proporcionados pelo ambiente cripto. Então, o que é que nós fizemos? Estamos começando a modelar essa interpretação a partir do enfoque dos criptocommons, ou seja, os criptoativos, como ativos que podem ser observados e tratados como ativos de uso comum, ou common pool resources. E, nesse sentido, quando a gente se utiliza disso, usando redes de blockchain ou tecnologias de blockchain semelhantes, a gente, através dos mecanismos de plataformas baseadas em blockchain, a gente pode escalar a governança desses cenários de bem de uso comum para chegar a uma governança colaborativa que entregue projetos integrados de uma maneira viável, levando a gente a definir novas formas de colaboração organizacional em vários setores da economia. Então, essa é a minha leitura de é possível hoje a gente encontrar novas formas de organização dos sistemas descentralizados proporcionados pela Web3 e pela economia cripto,
mas a gente precisa especificar esses cenários. Então, a literatura vem apontando nessa direção. Eu peguei um exemplo da construção, da indústria da construção civil, onde já alguns autores, principalmente lá no ETH, que é o Instituto Tecnológico de Zurique, na Suíça, especificando como é que a gente desenha um cenário de um pool de bens de uso comum. E aqui, eu não vou entrar em detalhes, eu só estou caracterizando para vocês da importância desse design desses cenários. Aqui eles foram feitos para, como disse, a construção civil, chegando a essa codificação aqui de interrelacionamentos, mas a minha maior preocupação é que nessa minha modelagem a gente pode fazer o uso dessa interpretação aqui do enfoque dos bens de uso comum, mas nós temos que lidar com dados. Mas dados são bens que são não de uso comum, ou seja, dados são bens não rivais e tem uma inclusão que é parcial, ou seja, uma exclusão que é parcial. Então, nesse sentido, como é que a gente associa esse tipo de ativos, que são os dados, que são diferentes dos recursos que nós estamos tratando aqui, têm características peculiares? Deixa eu só me valer aqui de um trabalho do FMI para melhorar aqui a compreensão, ou seja, os dados são não rivais, portanto, é preciso interpretar essa condição dos dados. Eles envolvem externalidades, ou seja, a coleta, o compartilhamento e o processamento de dados, por exemplo, pessoais, por um agente, podem impor custo a outros agentes ao afetar sua privacidade, e uma implicação disso é que um mercado para dados que tenha um insuficiente controle dos direitos, muito provavelmente pode levar a uma coleta excessiva de dados. Vou recuperar aqui a plataforma do Facebook, que exemplos não gratos da histórica do Facebook, e essa característica aqui se conjuga também com o fato que os dados são parcialmente não excludentes. Então, quando você vai fazer a modelagem dos bens de uso comum, que tem características de rivalidade e não exclusão, com os de dados que são não rivais e parcialmente excludentes, a gente precisa ter uma lógica diferenciada para tratá-los. E é esse o objetivo da gente daqui para frente. Como conclusões, a mudança das unidades de análise e decisão econômica das empresas para os ecossistemas de negócios introduz um novo conjunto de questões teóricas e práticas para o tratamento das estruturas, arquiteturas dos mercados e para a dinâmica dos agentes nesse mercado. Se no paradigma analítico e decisório das empresas a governança teve um papel secundário no desenvolvimento de modelos, no paradigma dos ecossistemas ela adquire um papel central na constituição e na operação dos novos modelos de negócio, uma vez que temos que observar a cocriação, a codistribuição e a correspondente co-captura de valor. A moeda e seus derivados têm adquirido, na era do padrão monetário tecnológico, características inovadoras multidimensionais e de múltiplos componentes, o que exige, por si só, uma governança altamente complexa dos seus ecossistemas, bem como uma ainda mais sofisticada governança na sua articulação com os ecossistemas da economia real, que é agora que nós adentramos na economia real. Ou seja,
a governança de ecossistemas financeiros baseados em plataformas digitais, combinados com o ecossistema da economia real, pode ser melhor entendida quando se utiliza o enfoque dos common pool resources, os bens de uso comum, e quando se percebe, de modo particular, os crypto assets, bens, infraestrutura, serviços e aplicações, sobre esse prisma. Ao se estabelecer cenários de common pool resource, comunidades, sejam eles atores individuais, organizações, podem projetar suas próprias organizações e instituições sem interferência de entidades centralizadas, governos ou empresas privadas. Com a definição de cenários common pool resource, é possível estabelecer modelos colaborativos de entrega de projetos com muito mais eficiência do que através das formas tradicionais. E finalmente, a incorporação de dados, que são bens não rivais e parcialmente excludentes, em cenários de common pool resources, que são bens rivais não excludentes, requer um tratamento específico se almeja uma boa governança de ecossistemas. E aqui chegamos ao fim da nossa exposição. Vamos ver o que temos para discutir. Deixa eu só cancelar aqui a apresentação. Bom, meus amigos, não sei se fui muito rápido na exposição, mas estas são as minhas questões iniciais da minha pesquisa sobre governança de ecossistemas, e eu espero que daqui para frente a gente avance com testes de uso de exemplos para tratar esses ecossistemas que são muito complexos. Professor, parabéns aí pela exposição, achei arretada aí, principalmente essa parte aí final que eu não tinha pego na semana passada, né, a parte nova aí do Commons, né, e como a gente atua com isso lá na Kairos, né, que é uma DAO aí que eu participo, então eu estou vendo que eu meio que estou no caminho certo aqui também, por onde a gente está aqui com esse grupo de pesquisa, para aprofundar esses estudos, né, inclusive para aprofundar essa questão do Commons aí que a Leonor, né, pegou essa nova visão para dizer que, né, em vez de ter escassez, o Commons, né, se a gente usar o Commons, ele vai acabar escasso, mas a gente pode usar ele e ele gerar abundância, enfim, tem uma série de coisas aí bacanas que dá para a gente pesquisar, nessa parte também de ecossistemas, enfim. Né, inclusive, a gente está fazendo a distribuição lá de um objeto que a gente chama lá, né, que foi um curso de DAOs que a gente fez em Balneário Camboriú, e um dos atores que vão receber essa distribuição financeira, né, do resultado que a gente teve lá é o Commons, né? Então a gente coloca ele na conta lá também para ele receber a distribuição do resultado do objeto, né? Cada participante tem a sua distribuição e o Commons vai ter a parte dele também, né? Então a gente já trabalha nisso e é bom eu saber que a gente está vendo isso aqui também. Você está vendo isso aí, professor? Muito, muito bacana essa sua pesquisa, enfim, essas interligações que você está fazendo. Ok, James, obrigado. O exemplo que a gente trouxe da construção é muito interessante, porque eu não sei vocês, mas como eu venho da engenharia civil, eu estou resgatando da memória as atividades na construção civil são realmente multifacetadas e a questão da governança é fundamental, e as pessoas não atentaram até então e imaginaram que a digitalização dos processos fosse a solução. Ela tem um papel, mas a digitalização, sem uma compreensão de como os consensos organizacionais precisam ser estabelecidos, pode levar a fracassos de empresariais. Com certeza. Que a parte justamente mais complicada, assim, pelo menos, por exemplo, lá no nosso exemplo lá, é a parte de distribuição. Por exemplo,
muita gente não quer fazer, não quer botar a mão na massa para dizer, por exemplo, lá cada um fala o percentual de distribuição que os outros têm que receber, né? Ou seja, tem que falar e tem que justificar, né? Não é uma coisa fácil. Então, tem muita gente que corre. Então, tem toda essa... Né? Vai envolver conflito, vai envolver consenso, E se você coloca isso numa escala maior, uma empresa de engenharia, tem outras empresas que trabalham em consórcio, isso aí torna um nível muito mais complexo, né? Então, é bem complicado, mas muito pertinente aí o tema à discussão. Edmilson. Certo. Professor, achei brilhante a exposição, parabéns, tá? E eu acho que, assim, esse conhecimento pode ser muito importante, uma grande contribuição para uma discussão que está acontecendo atualmente a nível do real digital, né? Que quando o senhor coloca, por exemplo, que os ecossistemas têm que interagir entre si, e como se dá essa governança, né? E como se dá essa interação? Aí, atualmente, está fazendo essa mesma pergunta. Como é que vai se dar a governança e a interação, a interoperabilidade entre o ecossistema do real digital e os sistemas legados do sistema financeiro nacional? Ou então entre o real digital e os blockchains públicos, né? Então, isso é uma excelente contribuição. E depois que o senhor colocar no vídeo no ar, eu vou mandar para um grupo de WhatsApp que está se criando aqui, aliás, que se criou, né? Com algumas pessoas que estão pesquisando sobre isso no Brasil, sabe? Que é o HFC Interoperabilidade. Eu gostaria de convidar o senhor também para fazer parte desse grupo, tá? Perfeito. Agora, é importante assinalar, Edmilson, que, e você deve estar experimentando isso, muito dessas discussões têm característica tecnológica. Se você se pergunta, cadê os economistas? Cadê as discussões que são realmente de importância para os economistas, como política monetária, mecanismos de transmissão de políticas monetárias? Tem um conjunto extremamente importante que parece que está à margem, ou seja, são as comunidades de tecnologia que estão avançando e a comunidade de ciência política também, porque você criar uma moeda dessa, do ponto de vista de país, tem a questão de soberania, tem o tratamento com os seus parceiros internacionais, e tudo isso é a dimensão política e da geopolítica. Então, onde é que está isso? Então, eu acho que você está convivendo muito com os profissionais da tecnologia, mas é preciso perceber que há outras considerações também. E bem-vinda, Irã. Desculpa o atraso, mas hoje eu dou aula. Aí acabou saindo, terminando tarde lá. Eu acabei perdendo. Eu tinha visto o início, né, lá no outro grupo, mas essa parte final eu acabei perdendo. Eu cheguei, você já estava nas discussões. Você verá no vídeo em outras oportunidades. Beleza. Vocês gravaram, né? Ótimo. Foi. Tá, entendeu, Edmilson? Ou seja, você tem razão nessas questões de interoperabilidade, mas a discussão de interoperabilidade tem sido eminentemente técnica, tecnológica. Essas que povoam o pensamento da geopolítica não tem... Só para você ter ideia, hoje eu vi um texto de um economista americano tratando do setor imobiliário chinês. Então, ele dizendo, olha, até recentemente, as pessoas não estavam olhando para o real estate sector da China, mas o real estate sector foi o motor da explosão da China, e esse motor está perdendo desempenho. Então, uma série de questões, e tudo tem a ver com a cultura dos chineses, ou seja, eles saindo da zona rural, foram para as cidades,
isso afeta o emprego, e os chineses, como não têm um mercado, uma bolsa de valores pujante, eles consideram que os ativos imobiliários são riqueza. Então, não é somente tratar do setor do real estate e, por conseguinte, da construção civil, per si, mas do papel como ativo de riqueza para os chineses. Então, essas considerações são muito específicas dos economistas e financistas, mas não está na ordem do dia da digitalização da moeda. Pois é, e eu acho que toda essa discussão podia se beneficiar ainda mais da interprofissionalidade e interdisciplinaridade, né? Eles têm esse cuidado assim de querer trazer pessoas profissionais de várias áreas, mas poderia ser ainda mais, como, por exemplo, o senhor falou de um profissional de ciência política, né? Para discutir sobre a governança da moeda. Então. Eles vão fazer, são pessoas inteligentes, a comunidade. Eu estou em vários grupos de WhatsApp no Brasil. Essa comunidade é muito pródiga, é muito inteligente, e eles estarão antecipando para os técnicos do Banco Central que isso é necessário. Mas o que, pelo menos, nos angustia é que a gente está vendo que não é tão abundante essa discussão no design da moeda digital. Então, mas isso eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde surgirá e a gente vai ver essa nossa discussão aqui do grupo, junto com o grupo do César e do Eiran, coisas mais específicas que transmitam para esses grupos lá a nossa competência nesses parâmetros que a gente está observando muito mais, como o que o grupo do Irã começou na sexta passada. Essa questão vai ganhar importância nos outros ecossistemas, quando a gente começar a discutir seguros, derivativos. Então, uma série de coisas aí que ainda precisam ser estudadas, e a tecnologia do César e a nossa reflexão aqui poderá contribuir muito para os nossos colegas lá no Banco Central. Eles fizeram uma coisa muito massa, que foi criar um fórum para a discussão pública, né? No qual depois, por exemplo, a gente vai postar esse vídeo e eles vão ver que eles podem contar com a gente se eles quiserem, né? Sem dúvida. Eu coloquei, acho que foi ontem, que a gente está na periferia da cena internacional e na periferia da cena nacional. Portanto, temos que ser bastante inteligentes para atrair a atenção deles, né? Então, esse diferencial tem que ficar claro para que nós sejamos arrastados para a discussão disso tudo. Tá bom, então vamos dar um fechamento. Eu queria agradecer a todos, já quase 1 hora de gravação, e vamos esperar para as próximas apresentações, que eu espero que tragam também complementos para o nosso grupo avançar ainda mais. Tá bom, senhores? Perfeito, professor. Muito obrigado a todos. Também um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Se puder disponibilizar para a gente material, enfim, para a gente dar uma olhada lá depois. Eu vou botar os slides no nosso grupo. Depois a gente... Maravilha. Okay. Um abraço. Obrigado, um abraço a todo mundo. Tchau.